letrinhas que eu mostrei para vocês. T, G, C, A. São representadas pela inicial da palavra. Então, aqui eu tenho uma timina, eu tenho uma guanina, eu tenho uma citosina e tenho uma adenina. No final de cada nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada dessa, tá certo? Então, preste atenção. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas, tá? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. A adenina e a guanina são chamadas de bases purinas. Gente, isso aqui não é conteúdo complexo não, viu? Isso aqui é o básico, tá certo? Eu vi que vocês falaram, não, é porque só deu o básico. Não, isso aqui é o básico, tá? Não é conteúdo complexo, não. Então, vamos lá. A adenina e a guanina são bases purinas. Por que, professora, são bases purinas? Porque elas duas possuem 2 anéis. Estão vendo? Ó? 2 anéis. Um anel com 5 carbonos e um anel com 6 carbonos. A adenina e a guanina possuem 2 anéis. Já a citosina, timina e uracila são pirimidinas. Por quê? Porque só tem uma cadeia cíclica, ou seja, um anel de carbono, certo? Então, elas só vão ter um anel de carbono com 6 carbonos. Geralmente, elas vão ter 6 carbonos. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. No DNA, eu vou ter todas essas bases nitrogenadas, exceto a uracila. A uracila, ela não ocorre no DNA. Calma, professora, repete para mim. De novo, qual é a diferença do DNA e do RNA? No DNA, eu vou ter todas essas bases. Eu só não vou ter uracila. A uracila, que é essa daqui, ela não ocorre no DNA. Certo? Então, eu tenho 4 bases só no DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. A uracila não ocorre. Professor, e se numa prova tiver uma sequência de DNA e tiver o U lá, tiver uracila, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a molécula ela é RNA. A uracila, ela só existe no RNA. Por isso que a gente consegue diferenciar, certo? Então, no DNA, eu não tenho uracila. Ao invés da uracila, eu vou ter timina. Então, por exemplo, nessa foto aqui, nessa segunda foto, eu tenho uma cadeia principal e tem a cadeia secundária. Pelas bases nitrogenadas, essa cadeia, ela pertence a DNA ou RNA? Estou perguntando a vocês, viu, gente? Pertence ao DNA Por que pertence ao DNA? porque tem adenina e tem timina. E e o DNA, ele tem todas as bases com exceção da uracila, correto? Isso. Gente, ó, é muito simples. Se tiver o T, é DNA. Se no lugar do T tiver o U, é RNA. Essa é a diferença, certo? Se tiver timina, é DNA. Se tiver uracila, o Uzinho é RNA, E aquele G e o C vão ser o quê, então? certo? O G e o C são as demais bases nitrogenadas. O G representa a guanina e o C representa a citosina, certo? Certo? Todo mundo tá entendendo? Certo. Uhum. Tô vendo só o Wellington, Lívia e Letícia falando. Tá entendendo? Eu fico agoniadinha, que eu penso que vocês não estão entendendo nada. Mais ou menos. Gente, outra diferença que eu deixei passar para vocês. O RNA, gente, ele só tem uma fita, tá certo? Só tem uma fita aqui com seus nucleotídeos. O DNA, ele tem 2 fitas, então é uma dupla hélice. Então, dupla, porque eu tenho 2 fitas, e hélice, porque essas fitas, por interações moleculares, elas se entrelaçam. Essa também é uma diferença, certo? Então, só dando um resumão aqui, nós temos diferenças na base nitrogenadas. No DNA, eu vou ter o quê? Citosina, guanina, adenina e timina. No RNA, eu vou ter o quê? Citosina, guanina, adenina e uracila. Lembrando,
timina, que é o Tzinho aqui, só ocorre em DNA. Uracila, que é o Uzinho, só ocorre em RNA. Outro detalhe importante que vocês têm que saber. Gente, não é qualquer base que se emparelha com outra qualquer base. Ou seja, existe uma regrinha aqui, tá? A guanina, ela só faz ligação com a citosina. Então, guanina só se liga com citosina. E a adenina, ela só faz ligação com timina no DNA ou com a uracila no RNA, tá certo? Então, se vocês verem aqui, nessa molécula, vocês vão ver que o Gzinho ele só vai estar ligado ao C e o A só vai estar ligado ao T. Certo? Alguma dúvida, pergunta? Pois bem, Não. certo. Aí, outra informação importante. Entre a citosina e a guanina, existem 3 ligações de hidrogênio, como vocês podem ver aqui. Tá? E entre a adenina e a timina, a gente só vai ter uma ligação de hidrogênio. Por que isso é importante? Quanto maior o número de ligações a molécula tiver, gente, mais difícil ela ser quebrada, é mais difícil ela ser separada. Então, em uma molécula, quanto maior o número de ligações entre citosina e guanina, mais forte a molécula de DNA ela vai ser. Professora, no caso, Pode por exemplo, perguntar. aí tem o T, ela é exclusiva do DNA. Isso. Mas, tipo, não tem como estar o T e o junto não, né? Tipo, do RNA e o Não, DNA. Não tem como, né? não tem No como, caso, se gente. tiver o T, já significa que é do DNA. Isso. Se tiver o U, significa que é Do RNA. RNA. Ah, entendi. Isso. Tá certo. Isso é uma diferença marcante entre essas duas moléculas. Professora, Porque às vezes pode ter pegadinha na coisa e a pessoa presta atenção nisso já dá a resposta, né? Isso pegadinha mesmo. na coisa. Já dá a Eu tô resposta. bugada. Perguntem. Hipoteticamente, só uma pergunta. O que Certo. aconteceria se a ligação entre o meu T e o A se rachasse? Ela Bom, quebrasse? provável. Depende. Se for só em uma ligaçãozinha dessa aqui, provavelmente nada. Se a molécula tiver muitas ligações de citosina e guanina, essa molécula já vai ser resistente, porque são 3 pontos de hidrogênio, certo? E apesar de as ligações de hidrogênio ser ligações fracas, né, porque é uma ligação só entre cargas opostas, positivo e negativo, mas quanto maior o número de citosina e guanina, mais forte é a molécula. Então, quem vai, de certa forma, designar se a molécula ela é forte ou fraca é a quantidade de citosina e guanina, não de adenina e timina, tá certo? Por quê? Porque a adenina e timina ela só faz entre si, no máximo, 2 ligações, certo? Então, se romper isso aqui, gente, provavelmente ocorre nenhum tipo de desinteração, desestruturação da molécula, certo? Mas isso basicamente pode ocorrer com algum ser vivo, tipo, é algo normal de acontecer ou isso quase nunca acontece? Sim, gente, isso é normal de acontecer. São as chamadas mutações, né? Então, o tempo todo, as nossas moléculas de DNA, elas sofrem mutações, só que nós temos sistemas de reparo, né? Que vão estar reparando essas moléculas, vão estar consertando, certo? Então, assim, pode acontecer e acontece sim o tempo todo essas mutações. Só que essas mutações, elas são reparadas, tá? Por moléculas que são especializadas nisso aí. Alguma outra dúvida? Podemos continuar? Não, pode continuar. Certo. Então, agora, como a gente já sabe que a adenina só se liga com timina, citosina só se liga com guanina, nós podemos calcular a quantidade de adenina e timina, citosina e guanina que tem em uma molécula, tá? Essa equação foi muito discutida e ela hoje é chamada de regra de Chargaff. Gente, cai muito em vestibular isso aqui, tá certo? Então, o que a regra de Chargaff fala? Fala justamente isso, que o mesmo número de adenina vai ser o número de timina. Isso é óbvio. Por quê? Porque as duas fazem ligações entre si. Então, se eu tenho 10 adeninas numa molécula, eu vou ter 10 timinas na molécula.
O número de citosina vai ser igual ao número de guanina. Então, se eu tenho 20 citosinas na molécula, eu vou ter 20 guaninas na molécula. Dessa maneira, a gente consegue saber a porcentagem dessas bases em uma determinada molécula. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui para a gente discutir. Sabendo-se que em uma molécula tem 20% de adenina, certo? Aí, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir a porcentagem das outras bases nitrogenadas na molécula. Lembrando que, qual é a relação? Qual é a regra de Chargaff? A regra é que, quando eu tenho essa relação aqui de adenina sobre T igual a G sobre C é igual a 1. Ou seja, a porcentagem ela vai ser igual a 100%. Então, preste atenção. Se eu tenho 20% de adenina na molécula, quanto de timina eu terei? 20% não são iguais? 20%. Certo? Então, tudo bem. Então, eu tenho 20% de adenina mais 20% de timina. Isso forma o quê? 40%. Então, 40% das bases eu já sei quem são. 40 para 100 sobra quanto? 60. 60. Aí, esse 60, ele vai estar para os outros dois tipos de base. O que eu faço? Se é a mesma quantidade para as duas, eu pego 60 e divido por 2. Então, isso quer dizer o quê? Que citosina tem 30% e guanina tem 30%. De novo, qual é a relação e a regra de Chargaff? A relação é o seguinte, que a adenina vai ser igual a timina, citosina vai ser igual a guanina. E juntando o valor da porcentagem de todas as bases, vai ser igual a 100%. Certo? Então, eu tenho 100% de bases. Desse 100%, eu sei que 20% é a adenina. Então, se a adenina é igual a timina, então eu tenho 20% de timina também. Aí eu tenho 20% mais 20% dá igual a 40%. 40% de 100 sobra quanto? 60. Mas ainda eu tenho duas bases para saber a porcentagem. Então, eu pego 60 e divido por 2, que dá igual a 30. Então, aqui no resultado seria, eu teria 20% de adenina, 20% de timina, 30% de citosina e 30% de guanina. Todo mundo entendeu? Sim, sim, sim. Sim. Fácil, né, gente? É. Muito fácil. Isso cai muito. Alguma dúvida? Pergunta? Não, né? Então, para a gente fazer um resumão aqui das principais diferenças, nós vimos que no DNA o açúcar é do tipo desoxirribose e o RNA é do tipo ribose, a primeira diferença entre as duas moléculas. Vimos também que no DNA nós temos duas fitas que estão entrelaçadas e o RNA ele possui apenas uma única fita, então é uma fita simples. O DNA ele tem a função principal de armazenar a informação genética. Já o RNA ele vai, além de armazenar, traduzir essa informação para a produção das nossas características, certo? Então, é como se o DNA trouxesse o texto em código e o RNA fosse os leitores, ele que consegue traduzir o DNA. E por último, nós vimos também a diferença nas bases nitrogenadas, onde no DNA eu sempre terei timina e no RNA eu sempre terei uracila. Dúvidas? Fácil, né, gente? Não é difícil, não. Alguma pergunta? Professora, a senhora vai disponibilizar o slide depois? Vou sim, vou disponibilizar para vocês e aí depois vocês podem até fazer uma revisãozinha, uma pesquisada em casa e podem me procurar qualquer dúvida. A gente pode até copiar, até porque a gente copiar e ficar olhando não presta atenção. Certo, eu vou passar para vocês assim que eu terminar aqui. Certo? Então, gente, por que eu trouxe esse conteúdo? Porque ele é um conteúdo
é um dos conteúdos assim mais importantes.